do meu coração, tudo bem? Vou pegar aqui meu livro. Que pode, tia? Vamos lá, Tia, calma. olha o Antes da desenho que eu gente tô... começar, a gente vai compartilhar uma pesquisa. Estão lembrados? A pesquisa sobre o Francisco Brenan. Vamos Tia, lá. Gente, o meu caderno já está lá. você teve alguma aula? Eu anotei 2 fatos que eu... Teve alguma aula Se teve alguma aula? essa semana? Teve, segunda-feira. Teve? Quantas horas? Teve, segunda-feira a gente repousa a aula. Foi. Que na Não quinta eu fiz, cara. estava passando mal. E aí a gente falou sobre o Francisco Brenan, não foi, galera? Conhecemos aí a arte do Francisco e a tia deixou uma pesquisa. Ô, tia, Inclusive, essa semana a tia postou, mandou lá para o WhatsApp dos pais, Eu posso fazer hoje, eu não fiz. vários links. cheguei. Foi lá pegar o caderno. Deixa só eu falar aqui. A tia mandou links de sites, além do Francisco Brenan, que o Eduardo tinha sinalizado na aula passada, que não estava conseguindo. Aí, Eduardo, eu entrei e, de fato, o site estava passando por manutenção. E a gente não estava conseguindo entrar mesmo. Aí, por isso, eu mandei mais que 2 links. Um era do jornal O Globo, mais um que contava um pouquinho da história do Francisco Brenan, tá? O vídeo. Então, a tia disponibilizou aí 3 materiais diferentes, além do site que não funcionou mesmo, Ô, tia, né? Acho que eles entraram em manutenção. E para que vocês pudessem pesquisar algumas informações aí do Francisco Ô, tia. Brenan. Combinado? ô, tia, eu fui Tia, em posso outro fazer amanhã? site. Oi? Deixa o Danilo falar primeiro. Fala, Danilo. Eu posso fazer amanhã, tipo, porque eu não fiz. É porque eu não fui na aula, aí eu não sabia o que tinha que fazer. Então, Porque a a tia pesquisa mandou no também, grupo. Danilo, estava lá no planejamento semanal da semana passada. Ó, mas Nossa, acabei aí, não vendo. pessoal, aproveitando essa situação aí, é importante sempre, eu acredito que vocês já fazem, mas aí a tia vai reforçar. Toda segunda-feira, o planejamento da semana chega aí para vocês, não chega? Sim. Sim. A tia Osana vai passar também, já mandar esse planejamento, só o formulário, os links não, para o grupo. E aí é interessante vocês olharem, dar uma lida, né? Segunda-feira, o que tem? Terça, quarta. Se puder Ô, tia. imprimir, colocar assim na parede, né? Ou num lugar. E aí vocês vão acompanhando, porque tudo que a gente trabalha na aula online, o assunto já está lá, dizendo lá no planejamento, tá bom? Ô, tia, Oi? quando eu fui no site, não apareceu, né? Aí depois eu fui em outro site, vi a biografia dele e fiz a pesquisa. Isso mesmo, viu? Depois que você falou isso na aula passada, eu entrei e aí eu descobri que, de fato, o que você falou procedia, mas é porque o site entrou em manutenção. Anterior a isso, quando eu pesquisei, estava funcionando legal, mas aí eu vi que eles estão mudando, formatando o site, e aí acabou que a gente não tem acesso ao menu, né? Onde a gente entra em vários lugares da oficina. Mas está resolvido, né? Eu mandei lá materiais, tia. a gente também pôde. Vamos lá, gente, senão a gente não Ô, vai tia. falar de um assunto muito A legal, última coisa. que é teatro, onde a gente vai falar de tragédia e vamos falar de comédia. E aí a gente vai falar também dos teatros mais famosos, né, que é o Epidauro. Vamos lá, então. Para a gente não Tia. se estender... Oi. É sobre a pesquisa. Que acho que foi semana passada que você tinha mandado fazer um texto sobre ele. Aí dessa semana é fazer outro texto? Não, é porque esse planejamento do Francisco Brenan era para a semana passada. Só que a gente não teve aula. A nossa aula foi na segunda. Então, por isso que eu tornei a reforçar de novo a atividade, entendeu? Foi Tia, por mas pode isso. fazer outro dia? Oi, Que- Danilo. Pode fazer hoje? Pode, Danilo, só que não precisa enviar para mim. A gente só vai compartilhar aqui, tá bom? Ah, beleza, vou fazer hoje. Vamos lá, galera. Para não ficar assim, às vezes, eu sei que muita gente pesquisou muita coisa legal, então a gente vai distribuir. De tudo que vocês pesquisaram, vocês vão falar uma ou duas coisas que vocês acharam legal da vida dele. Combinado assim? Porque assim dá para todo mundo falar, tá?
Vou começar com o Breno, então. Breno, você fez a pesquisa? Isso. O que que você traz assim de algo importante que você gostou e que você achou interessante da vida do Francisco Brenão? Eu botei que ele ter ganhado um prêmio de artista plástico aos 20 anos de idade. Oh, essa informação show. Muito bom, Breno. Isabela, o que é que você traz de que você achou legal? Ô tia, ó, eu pesquisei e eu gostei disso. Ó, ele acreditava ser a cerâmica de uma arte utilitária menor e por isso dedicou-se sobretudo à pintura a óleo. Muito bem. E aí é legal que ele traz um novo material para usar, né? Que é a questão da cerâmica nas suas obras. Show, Isabela. Alana. Tia, teve duas coisas que eu mais gostei. Pode falar as duas? Pode falar até duas coisas. A primeira é que ele era ceramista, escultor, desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador e grafiteiro. Nossa, muita coisa, né? E na segunda é que nos quadros dele ele pintava flores e frutos que pareciam flutuar em um espaço fictório, realizado com linhas simplificadas e cores puras. Muito bom, Alana. Show. Posso te falar o meu? Vamos seguir aqui a ordem. Só um minutinho que todo mundo vai falar, tá bom? Que eu tô pegando pela ordem de quem tá aparecendo aqui para mim. Heloísa, vou lá, Heloísa. O que é que você trouxe pra gente? Todo mundo vai falar, gente. É duas, né? Duas, até duas. Uma é que ele foi um artista plástico brasileiro e fazia seu trabalho com diversos suportes, tornando-se notório como ceramista. E que ele conseguia diversas tonalidades por meio das variações de temperatura. Legal. E olha só, gente, é tão bom a gente falar de uma artista do Brasil, né? E ver, olha como o Breno trouxe, aos 20 anos ganhou um prêmio internacional de melhor artista plástico. Isso é muito legal. Show, Heloísa. Eduardo, o que que você traz pra gente, que você gostou de saber? Foi as obras dele. Em 1971, começou a reconstruir a antiga fábrica de telhas e tijolos da família, e ele tem mais de 80 obras entre murais, painéis e esculturas exibidas em prédios. Ok, muito bom, Eduardo. Danilo vai fazer ainda. Lívia, fala para nós, Lívia. Eu achei interessante ele ter feito uma promessa de que quando ele voltasse ao Brasil, ele ia se dedicar à cerâmica. Muito bem, porque ele ficou um tempo fora do Brasil. Muito bem. João Gabriel. João Gabriel, tá por aí? Oi, tia. Você fez a pesquisa, João? Oi, eu não fiz não, tia. Tá, mas tem que fazer, viu, João? Tá, hoje eu te mando. Ô, tia, Gabriel. rapidinho. Oi, Eduardo. Rapidinho, tem que mandar para você? Não precisa. Quem já está apresentando aqui, já estou anotando o nome aqui na minha pauta, tá bom? Ô tia, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pois não. Antigamente, as pessoas tinham mais de uma profissão, igual a Lana Leu, era... Não sei, tinha muitas profissões. Era costume? Então, as pessoas, vamos dizer assim, né? Elas tinham, não sei se era tempo, mas elas buscavam se aprimorar mais. Eu acho que a questão do tempo também será fundamental, né? E outra coisa também que a gente observa é que muitas vezes elas não começavam a trabalhar muito cedo, né? O trabalho vinha mais tarde. Hoje as pessoas já começam a trabalhar muito cedo, até para se manter. E às vezes acaba deixando os estudos para mais tarde, ou nem consegue estudar. Então, eu acredito que isso tem uma relação da questão de ter mais tempo, da questão de ter menos coisas para se distrair, então acabava focando nos estudos, a questão de começar a trabalhar mais tarde, também isso tem muita relação, né? A questão também, a gente observa que alguns artistas, eles tinham uma condição financeira um pouco melhor, então a família investia em estudar, em adquirir conhecimento, então muda-se muito o contexto em relação a isso, tá? Mas uma observação interessante sua, né? A gente vai ver que, principalmente na classe artística,
e vocês vão ver isso quando a gente começar a estudar Renascimento, Barroco, os grandes artistas, igual Leonardo da Vinci, né? Ele tinha um monte, ele era engenheiro, era biólogo e por aí vai. Eu lembrei Aí, do Ziraldo. o Ziraldo também, né? Ele tem várias profissões. Muito bom, Isabela. Vamos seguir aqui pelo que está aparecendo. Isabela, Isa. Eu botei. Foi responsável pelos monumentos de um dos principais pontos turísticos do Recife, como o Parque das Esculturas. Aí a outra que eu coloquei foi, em 2017, foi agraciado com a Medalha do Mérito Guararapes, Gran Cruz, a mais alta honoraria de Pernambuco. Isso mesmo. E o Parque das Esculturas, eu não fui visitar, mas eu vi de longe, porque a gente já estava bem no final da tarde, que fica perto do Marco Zero, lá em Recife. Do Marco Zero, na verdade, perto assim, né? Do Marco Zero, a gente consegue visualizar, que fica depois do rio, né? Acho que do rio, do mar, o Parque das Esculturas. E como já estava bem no final da tarde, então a guia que estava nos acompanhando achou perigoso, né? Porque fica mais deserto. Mas, assim, é muito legal também esses monumentos dele que fica ali no Parque das Esculturas. Muito bom, Isa. Heloísa já falou, Lívia também, João Gabriel vai fazer. Gabriele, fala para nós, Gabi, o que você achou de interessante? Você conseguiu pesquisar, Gabi? Consegui. Eu achei interessante que entre 1958 e 1999 ele realizou diversos painéis e murais cerâmicos em várias cidades do Brasil e dos Estados Unidos. Viu? Ele era internacional mesmo, né, gente? Maria Eduarda. Eu achei mais interessante que ele foi um autor de dois importantes espaços culturais da cidade do Recife, a Oficina de Cerâmica e o Parque das Esculturas. Muito bom. E a Oficina de Cerâmica são aquelas fotos que eu mostrei para vocês na aula passada, que até falei, quem tiver um dia oportunidade a Recife, não pode deixar de conhecer a Oficina do Brenan, né, do Francisco Brenan, que é muito legal mesmo. Tiago, o que você traz para a gente, Tiago? Francisco de Paulo Coimbra de Almeida Bernardi nasceu nas terras do antigo engenho São João, no bairro de Várzea, eu acho que é esse nome, na cidade de Recife, Pernambuco, no dia 11 de junho de 1927. Muito bom, o ano que ele nasceu. E ele morreu em 2019, acho que com 92, 93 anos. Olavo, o que você traz para a gente, Olavo? Tia, Oi? Tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Beleza, eu achei o mais interessante que eu achei mais interessante que ele morreu aos 92 anos por infecção respiratória. Ok, foi recente. Ele morreu em novembro de 2019, foi. E eu fui em Recife em janeiro de 2020, né? Faltou pouquinho aí para a gente conhecer o grande artista, apesar de que ele já estava internado, né? Já estava doente há um tempinho. Vamos ver aqui, Samuel. Tia, Oi? nos quadros dele, ele pintava flores e frutos que parecem flutuar no espaço pictório, realizados com linhas simplificadas e cores puras. Muito bom. Anthony, você fez, Anthony? Fiz, professor. Pode falar para mim, Anthony? Fiz, professor, minha internet é um pouco fraca, então vai poder ficar falhando às vezes, tá? Certo. Eu achei interessante que ele começou a estudar no Rio de Janeiro, em um colégio interno, e depois ele foi trabalhar na Cerâmica São João, fundado por pai dele, nas terras do antigo engenho. É onde ele recebeu a orientação do escultor Abelardo de Honra. E em 1943, Francisco ingressou no Colégio Oswaldo Cruz, onde conheceu Débora de Moura Vasconcelos, a esposa dela, o esposo dele. Isso aí, muito bom, Anthony. Gabriel?
Você conseguiu, Gabriel? Descobrir alguma coisa junto aí com a mamãe, com a irmã, sobre Francisco Brenan, Gabriel? Oi? Então, vamos ver aqui quem está faltando aqui, que a tia Zana não falou ainda, hein? Isabela Conte falou, Heloísa, Alana, Breno, Eduardo, Isa, Dani. Aí, Eduardo, você já falou? Eduardo já. Não, Maria Lívia. Eduarda. Maria Eduarda já, né, Maria? Falou. Eu tenho a sua ordem no computador, tá a mesma que a minha. Ah, é. Lívia, João. João vai fazer ainda. Gabriele falou. Tiago, Olavo, Samuel, Anthony e Gabriel Bolfante aqui no final. Ok, então, galera, gostaram de conhecer esse artista, de saber um pouco da vida dele, das obras, né? Eu sou apaixonada. Depois, então, que eu conheci de perto as obras dele, então eu sou muito mais fã. E quero ainda conhecer, já até falei aqui, eu vou falar de novo, né? O Bispo do Rosário, as obras, o Museu do Bispo do Rosário, que eu também achei massa a história da vida dele, né? Muito legal mesmo. Galerinha, agora, então, a gente vai começar a falar lá na página 15, a página 17, sobre teatro, tá? O teatro grego. E aí a gente vai falar da origem do teatro grego e vamos falar de duas formas que eles utilizavam para expressar o teatro: a tragédia e a comédia. Então, a gente já sabe, porque a tia Osana já falou isso aqui para vocês, que o teatro é uma linguagem da arte. Então, a gente tem lá, dentro das linguagens da arte, a gente tem a música, tem a dança, tem as artes visuais, né? Pintura, escultura, desenho, e temos também o teatro. Então, o teatro é uma linguagem que vai se realizar, né, por meio de atores que se apresentam, né, diante de um público, diante dos espectadores. E aí eles vão utilizar para contar histórias o corpo, a voz, os objetos, né? E para isso, essa arte, né, que a gente chama arte cênica, o teatro, ela consegue recriar, reviver diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes acontecimentos, consegue nos mostrar acontecimentos alegres, acontecimentos tristes, né, de suspense, de mistério, e coisas até muitas vezes irreais também, né? Deixa eu só colocar aqui. E então, quando a gente fala do teatro, a gente vai ver assim que tem muitos profissionais, né, que vão estar envolvidos nessa arte. Tenho certeza que, independente de quem estudou no CEP no ano passado ou em outras escolas, toda escola proporciona, né, alguma atividade que envolva teatro ali com vocês. E aí vocês já devem ter percebido, né, que precisa de tempo para ensaiar, para organizar o figurino, né, a roupa, o cenário, os ensaios, para que no grande dia consiga apresentar. E olha só, gente, quando a gente fala de teatro, né, o teatro demora um tempo grande, às vezes a gente tem companhias de teatro, pessoal, que demora até um ano para se preparar para a grande apresentação. E aí, quando vai apresentar, muitas vezes o espetáculo às vezes não dura nem uma hora, né? Às vezes é 10, 5 minutos, 15. Então, tem todo um trabalho para um tempo. E a gente no passado. Isso aí, Breno. A gente ensaiava mais ou menos um mês, aí chegava na apresentação, era apresentação de 6, 5 minutos. Verdade. Então, o exemplo do Breno ilustra bem, né, o quanto é trabalhoso. Então, devido a isso, o quanto o teatro precisa ser valorizado, né? Principalmente os trabalhos aí dos artistas. E aí, nessa composição do teatro, a gente tem, como eu falei, cenário, figurino, iluminação, a maquiagem, e é uma loucura mesmo. Bem, o teatro, ele surgiu lá no século VI a.C., tá? Surgiu na Tespes, que é considerado, né? Surgiu com Tespes, que é considerado o primeiro
Castor, né, lá na Grécia. Conta-se que ele subiu em uma carroça usando uma máscara que caracterizava o deus Dionísio. A gente já vai ver, se não der para esse vídeo aqui, que eu vou passar um outro, mas esse eu vou mandar para vocês, tá bom? E ele começou a recitar falas como se fosse o próprio deus Dionísio. E aí ele criou a primeira e fundamental cena de um teatro. Então, quando ele subiu numa carroça, usou uma máscara do deus Dionísio, e aí ele começou a falar, né, algumas falas. Então, é o registro que a gente tem da primeira cena aí de um teatro. E os gregos, eles se reinventaram, né, nas representações religiosas do Egito, dando origem hoje ao que a gente chama teatro. Só que existem registros que desde lá, né, dos homens da caverna, que já se tem, né, falas, registros, descobertas que eles já representavam, né? E essa carroça que o Tespe usou, ela é conhecida como carro de Tespe, dando origem a um palco com arquibancada construídas aí e que proporcionava uma perfeita acústica. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um dos teatros mais importantes, que é o Epidauro. E ele é importante porque lá na Grécia esse teatro, que ele é tão importante e ele gerou tanta curiosidade que vários especialistas começaram a estudar a acústica desse teatro. O que é isso? É a qualidade do áudio, né, do som que é emitido. E é tão boa, gente, que se uma moeda cair no chão, uma moeda, a gente vai ver um vídeo, é possível ouvir. Quem estiver lá no último canto da arquibancada consegue ouvir. E aí os estudiosos ficaram curiosos, gente, mas por que a acústica desse teatro aberto é tão bom? E aí tem um vídeo que vai dizer por que é bom, que eu não vou poder contar agora. Bem, dentro do teatro grego, a gente vai ter a tragédia e a comédia. Mas antes da gente falar, porque a gente fala assim, tragédia, meu Deus, é um acontecimento horrível. Não exatamente. É uma forma dramática, assim, tem o drama. Mas tem um drama para trazer situações que estão acontecendo e que, de certa forma, vai tocar quem está assistindo. Ou seja, quando eu ver aquela cena, eu vou me identificar com ela, eu vou falar, poxa vida, mas eu estou vivendo isso. Então, vai falar dos problemas, vai falar das dificuldades, vai falar de acontecimento triste, né? Mas não vai ser aquela coisa assim de assassinato, de um matando o outro, não, tá? É mais cenas de drama, de emoção, de sentimento. Vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês, que depois eu vou compartilhar também lá no grupo, que vai falar da origem da tragédia. Só me digam se vocês já conseguem visualizar essa tela, a origem da tragédia. Sim. Sim. Vamos torcer que o áudio dê certo, mas se não der, não se preocupe, eu compartilho. Mas eu estou ouvindo ótimo aqui. Estão ouvindo bem? Eu parei o som agora. Não, professor. Não? Está escutando Não. nada? Não. Tô Vou ouvindo tirar nada. aqui, eu acho que é porque estava no meu fone. Vai lá, vou voltar de novo, tá bom? Aí me dá um joinha se estiver ouvindo. Há muito tempo atrás, sempre na primavera... Agora foi. Então, eu vou voltar de novo. Só para começar, para vocês entenderem. Presta atenção na historinha. Uma história da origem da tragédia por meio de desenhos. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes Dionisíadas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos, que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia, as suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história.
Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representavam os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Ao compartilhar o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi o resumo de A Origem da Tragédia. Muito bem. Opa, deixa eu só fechar aqui, só um minutinho, fechei. Então, aí o vídeo eu vou compartilhar de novo para vocês assistirem com calma, mas resumindo, então, a tragédia, né, conforme os gregos criaram, não quer dizer, né, aquela cena trágica de, como eu falei, um matando o outro, mas é de trazer um pouco o sentimento, né, para que as pessoas pudessem se identificar, às vezes as questões tristes. E outra coisa, não sei se vocês observaram que eles representam a vida cotidiana das mulheres, porém, só eram representantes, quem fazia parte do teatro eram apenas os homens, tá? Então, os homens, eles se vestiam e para representar o contexto das mulheres, mas as mulheres não participavam desse momento aí que era apresentado. Já a comédia era o contrário. A comédia, aliás, a comédia grega, quando a gente ouve se falar comédia, não pretendia fazer comover, mas fazer rir, né? Então era algo assim para deixar as pessoas mais alegres, mais descontraídas, tá? Então depois na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, do que seja comédia grega. E continuando aí na página 16 e 17, vem falando de alguns personagens, né, de alguns termos de um teatro de comédia, onde há um diálogo da Medeia, né, que era um personagem, lá na página 17, entre Medeia e Egeu. Mas a questão principal do teatro, que eu quero muito, que eu vou enviar para vocês, que não vai dar para passar agora, o livro, na página 15, pede para fazer uma pesquisa, que é o seguinte: em grupos, façam uma pesquisa para compreender por que a acústica do teatro, dos teatros gregos, era tão especial, tá? E aí, eu pensei assim, nossa, mas eles acabaram de fazer uma pesquisa do Brenan, então eu não vou propor essa pesquisa aqui, não, eu vou trazer esse material para que eles vejam e depois a gente converse sobre. E aí, eu escolhi o Teatro Epidauro, que é um dos mais famosos, né, que tem uma acústica fantástica, como eu falei, que se uma moeda cair no meio lá, no centro lá do teatro, quem está no último lugar da arquibancada vai conseguir ouvir. E aí esse vídeo eu vou compartilhar lá no grupo de vocês, vou mandar para o WhatsApp dos pais também, eu quero que vocês assistam hoje ainda, terminou a aula, já assistam, tá? E aí na próxima aula eu quero que vocês me respondam. Por que a acústica do Teatro Epidauro é tão boa? Por quê? Fala, Lana. Tem que anotar no caderno? Não, se você conseguir gravar na cabeça, não precisa anotar no caderno. Tá? Teatro qual? Teatro Epidauro. Eu vou mandar lá no grupo e no WhatsApp dos pais, tá bom? Epidauro. Epidauro. Tá. Outra coisa, no nosso planejamento da semana, hoje a gente já começaria a falar de máscaras, só que não vai dar tempo, não se preocupem. Tem uma atividade lá no planejamento sobre máscaras, não precisa fazer. Então, na verdade, a gente não vai ter atividade escrita ou de desenho, tá bom? Que aí eu vou repetir no planejamento da semana que vem. Eu vou repetir o conteúdo máscara de novo e qual é a atividade para a gente trabalhar na próxima aula.
Combinado? Então, o que vocês vão ter de tarefa? Assistir o vídeo sobre o teatro Epidauro e descobrir o que o vídeo fala. Por que a acústica dos teatros gregos, por que a acústica do Epidauro é tão boa que se cair uma moeda no chão, é possível ouvir essa moeda. Independente do lugar onde você está. Combinado assim, minha galera? Sim. Show? Vou compartilhar os vídeos relacionados à comédia, à tragédia, à origem do teatro. São vídeos tudo curtinhos. De 2 minutos, 3 minutos. Assista. Aproveita que a gente já está conversando agora e já assistam para na próxima aula vocês me responderem essa pergunta. Por que a acústica do teatro grego é tão boa? Tudo bem? Fechamos, então? Sim! Galera, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!